Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, com a boa nova de que o mundo vai ser salvo. Por que é que nós acreditamos o que é oposto ao que a Bíblia diz? E por que é que nós praticamos costumes que são contra o que Jesus Cristo fez? Sabemos que devemos fazer como Jesus Cristo fez. Podemos ler isso em João 13, 15. E Pedro também disse que devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Vê-se isso em 1 Pedro 2, 21. E isso é porque Jesus Cristo nos deu um exemplo para nós seguirmos. Ora, sendo isso verdade, por que é que acreditamos hoje em coisas que nunca foram acreditadas por Jesus Cristo e que nem foram ensinadas por Jesus Cristo? E nunca foram ensinadas ou acreditadas pela Igreja fundada debaixo da inspiração do Espírito e debaixo da guia dos primeiros apóstolos e debaixo da liderança direta de Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Por que é que seguimos crenças e acreditamos em coisas que são contrárias ao que foi ensinado por Cristo e pela Igreja? Queridos irmãos, o meu tema hoje é para vos ajudar a abrir a vossa Bíblia e ler da nossa própria Bíblia o que a Bíblia diz acerca de certas crenças. E hoje vamos ver uma crença que é a da alma imortal. E vamos ver que Jesus Cristo não ensinou o que a maioria de nós foi ensinado quando éramos criancinhas. Ele não ensinou, Jesus Cristo não ensinou o que a maioria de nós acreditamos, mas, aliás, ensinou o contrário. Então vamos começar a ler em João 5, versículo 26 a 29. E veja como isto é diferente do que você foi ensinado e do que você provavelmente acredita. Veja aqui assim, começando no versículo 26 de João 5. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo. Entendem? O Pai tem vida em si mesmo. Isto é, o Pai tem vida inerente em si próprio. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo também. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus Cristo tem autoridade de julgar, porque é o Filho do homem e é o Filho de Deus, está claro? E depois continua, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão de onde? Dos túmulos, dos sepulcros. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Queridos irmãos, vemos aqui que há duas ressurreições. Uma ressurreição da vida e uma ressurreição do juízo. Então vamos, queridos irmãos, analisar este trecho em maior detalhe hoje. E vejamos que Jesus não falou como se que alguém estivesse no céu ouvindo a sua voz. Pois ele disse, vejam 1 ou 2 capítulos antes, João 3, versículo 13. João 3, versículo 13. Diz assim, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem, que está no céu. Ninguém subiu ao céu,
não há nenhum homem que tenha subido ao céu, exceto o próprio Jesus Cristo, que desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que estava com o Pai desde a eternidade. Vejam com isso em João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ora, a palavra, o Verbo, que é do grego logos, e lembrem-se que o Novo Testamento foi escrito em grego. Significa, a palavra logos significa palavra ou verbo. Em outras palavras, ou de outra maneira de dizer, Jesus Cristo foi o porta-voz. Foi aquele que falou, aquele que entregou a palavra. Jesus Cristo foi a boca, foi o bocal, digamos assim, o porta-voz, a palavra, o verbo de Deus. E vejam, continuando no versículo 3, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso vemos aqui em João 1, João 1, que o Logos estava com Deus no princípio e era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, foi o Criador. E esse Logos vê-se no versículo 14 do capítulo 1, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí vemos que este verbo, o porta-voz, foi Jesus. Ele tinha estado com o seu Pai desde a eternidade, como lemos no versículo 1 deste capítulo. Ora, queridos irmãos, a existência de Deus é uma coisa que é evidente pela criação. É evidente. Tal como Paulo disse em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20, disse assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E como vimos, foram criadas pelo Logos, que veio a ser carne, que é Jesus Cristo. E por isso, Deus, o poder dele, a sua própria divindade, são percebidos por meio das coisas que foram criadas, como diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, e por isso as pessoas que não acreditam na criação e no Criador e em Deus são indesculpáveis. Além disso, queridos irmãos, se você estudou física, você sabe que na física há uma lei que diz que só a vida pode dar vida. Na verdade, a ciência prova que a vida não pode vir do que não é vivente. A vida só pode vir da vida. A vida só pode ser concebida por vida. Uma coisa morta, como um copo, não pode dar vida. Tem que ser um ser com vida que gere outro ser com vida, por exemplo. É importante que você entenda isso. Por isso, Deus é a fonte da vida. Deus é aquele de onde vem toda a vida. Porque lemos em João, capítulo 5, vejam de novo, João, capítulo 5, diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo. É o Pai que tem vida em si mesmo. E Ele é a fonte da vida. É aquele de onde vem toda a vida.
E como vimos, o Logos era existente desde o princípio com Deus, e ele era Deus. Ora, notem bem, porque diz aqui em João 5,26, o Pai tem vida em si mesmo. Deus é vida e tem vida inerente em si mesmo. Queridos irmãos, você foi enganado a acreditar que você tem vida eterna inerente em si mesmo. Você foi enganado a dizer, quando dizem que você tem uma alma eterna e que esta vida sobreviverá o seu corpo físico. Queridos irmãos, eu sei que é muito difícil ter que vos informar que esta crença da alma imortal está incorreta e é falsa. Mas deixem-me dizer a vós, com muita sinceridade e carinho, que você tem estado a acreditar, se você tem acreditado ou acredita numa alma imortal, você tem estado a acreditar numa coisa sem qualquer evidência e sem qualquer prova, pois a palavra de Deus, a Bíblia, diz exatamente o contrário. Você não tem qualquer vida inerente em si próprio. A vida vem de Deus. E Deus não deu a você a vida eterna neste corpo. Deus não deu a vida eterna aos seres humanos, como vivem agora. Deus não deu a vida eterna ao Adão e à Eva. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diga que Deus deu a Adão a vida eterna. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus fez Adão um ser imortal, com uma alma imortal. A vida eterna nunca foi concedida a Adão. Desde o início, Deus é supremo governante, não só como Criador, que criou a matéria, mas também criou todas as forças e as energias e pôs leis em ação, leis físicas, leis químicas, pôs leis em ação que governam estas coisas que criou. Mas além disso também pôs leis em ação, leis espirituais que governam os nossos relacionamentos entre pessoas e com Deus. E Deus governa e mantém em ordem o universo inteiro por essas leis que Ele pôs em ação. Quando Deus criou o primeiro homem, o Adão, Ele o colocou e lhe deu instruções bem claras acerca da maneira, isto é, do caminho de viver, que o fizesse feliz. Deus pôs o Adão e a Eva num jardim maravilhoso e lindíssimo, o jardim do Éden. Foi um jardim lindo. Era o próprio paraíso. Talvez o local mais lindo que jamais tenha existido nesta terra. Eu duvido que haja alguém ou algum lugar na terra que tenha visto, alguém que tenha visto algum lugar na terra tão lindo como o Jardim do Éden. O jardim era maravilhoso. Mas havia nesse jardim uma só árvore, com um certo fruto nessa árvore, que iria fazer mal ao homem. Como Deus amava o homem, Deus disse ao homem, ao Adão e à sua esposa, a Eva, para não comerem daquele fruto daquela árvore. E disse, podiam comer todo o fruto de todas as outras árvores e tudo mais do jardim, mas não daquela árvore. Foi aí que Adão
obedeceu ao diabo em vez de obedecer a Deus. Vocês imaginem, como uma criança, vocês dão a uma criança uma quantidade de brinquedos e diz à criancinha, olha, este brinquedo aqui é muito bonito, não podes brincar com ele. Podes brincar com todos os outros, mas não podes brincar com este. E depois viras de costas e vais-te esconder atrás da porta e olhar. Eu tenho quase a certeza que essa criança vai tocar naquele brinquedo que disseste que não podia tocar. E, queridos irmãos, nós adultos somos simplesmente crianças que crescemos. E é a mesma coisa connosco. Queridos irmãos, a vida pode ser uma grande benção, mas também pode ser uma grande maldição. Porquê? É tudo acerca de como, da maneira, do caminho, de como vivemos. Quando você ouve os sermões que eu dou aqui, da Igreja de Deus Unida, você aprenderá muito em como viver a sua vida de maneira que seja alegre e que seja uma vida feliz. Porquê? Porque Deus quer que você seja feliz. Leia aqui em 3 João, terceiro livro de João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua vida, como é próspera. Eu desejo que tenham prosperidade e tenham saúde. Acima de tudo, Deus quer que nós sejamos saudáveis, que vivemos em alegria, em paz, na sua graça. Deus não nos deu dores e sofrimentos. A causa das dores e dos sofrimentos de todos nós é a nossa rebelião contra os princípios e contra as leis de Deus. Sim, o sofrimento é porque fazemos coisas contra as leis de Deus, contra o que Ele disse. E foi o que aconteceu com Adão e a Eva. Eles tomaram o fruto da árvore errada. Eles foram rebeldes. Eles desobedeceram a Deus. Vemos aí no início, no Jardim do Éden, Deus como governante, dando as suas leis e o seu conselho baseado em amor e dando ao homem a oportunidade que o homem podia ter tomado o fruto da árvore que lhe daria a vida eterna. Sim, o homem podia ter tomado o fruto da árvore da vida. Notem que a vida eterna estava à disposição do homem no jardim. Estava no fruto desta árvore da vida. Mas o Adão e a Eva nunca comeram do fruto da árvore da vida. Eles não receberam a vida eterna. Eles não tinham a vida eterna. Deus não pôs a vida eterna no Adão e na Eva durante a criação do homem. Deus não lhes deu uma alma imortal. Aqui está um desafio que eu vos deixo, queridos irmãos. Eu desafio a você, desafio a qualquer pessoa, para me mostrarem na Bíblia uma escritura que diga que Deus deu a Adão e a Eva a vida eterna. Se me mostrarem tal escritura, eu então lerei esta escritura num dos sermões aqui no futuro. Mas Deus não fez tal coisa. Não deu a Adão e a Eva a vida eterna. Não existe nenhuma escritura que diga que Deus deu a vida eterna ao Adão e à Eva. Sim, a vida eterna estava disponível no Jardim do Éden, mas eles não tomaram dela.
Queridos irmãos, o que vemos aqui em Gênesis é que Deus pôs disponível ao Adão e a Eva duas árvores. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore que, se comessem dessa árvore, certamente morreriam. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Adão e Eva morreram. Sim, viveram cerca de 930 anos, como podem ver em Gênesis capítulo 5, mas morreram. Não tinham a vida eterna. Morreram. Deus disse ao Adão e Eva: certamente morrerás. Mas o diabo veio. E o diabo disse: oh, não, não. Deus sabe mais do que isso. Deus está a mentir-te. O diabo disse ao Adão e à Eva: não podes ter confiança em Deus? Não podes ter fé nele? Não podes acreditar nele? O diabo disse: Deus está a enganar-te, ó Eva. Acredita em mim, disse o diabo. Eu sou teu amigo, disse ele a Eva. Olha bem, disse o diabo, olha bem para o fruto desta árvore. Não é bonita? Não é agradável? Não é uma beleza? Não é linda? Não é boa para se comer? Então a mulher olhou. E vejam em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, porque queria ser mais como Deus, com mais conhecimento, como Deus. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o diabo também disse, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, é certo que não morrereis. O diabo disse a Eva: não vais morrer. Quando acabamos de ler que Deus disse ao Adão e a Eva: certamente morrerás, o diabo disse: não acredites nisso, não vais morrer. Não vais morrer. Tu tens uma alma imortal. Não vais morrer. Já tens a vida imortal em ti. Não deixes Deus enganar-te. Foi o que Satanás disse a Eva. Mas, irmãos, não foi isso o que Deus disse. O que Deus disse é: certamente morrerás. E até em Gênesis 3, versículo 19 diz: até que te tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Sabem qual foi o primeiro pecado? Sabem onde é que começou? Foi quando eles começaram a acreditar na mentira que o diabo disse. Porque o diabo disse a eles: não morrerás. Não morrerás. Como lemos aqui há pouco, diz assim: é certo que não morrereis. Mas Deus sabe que no dia que comeres, vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tereis este conhecimento todo. Queridos irmãos, você está a cair na mesma armadilha do diabo? Você acredita nele, no diabo, em vez de acreditar em Deus? Acreditas na verdade de Deus?
que diz morrerás, mas o diabo diz não, não morrerás porque tens uma alma imortal. Em quem é que acreditas? A Bíblia diz em Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Ao fim deste versículo diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Sim, somos uma alma vivente. Somos um ser vivente. Sim. E o ser vivente, a alma vivente, a alma que pecar, essa morrerá. E diz a mesma coisa no versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que aconteceu aqui no Jardim do Éden? O homem e a mulher, o Adão e a Eva, acreditaram no diabo. Tiveram desejo de ter posse do que Deus lhes tinha negado. Esta árvore pertencia a Deus, não pertencia a eles. E eles foram e tiraram o fruto desta árvore que não deviam ter tirado. Roubaram. E tiveram cobiça de vir a ser como Deus. E por isso fez com que eles roubassem. Puseram outro Deus à frente deles, em frente do verdadeiro Deus, quando obedeceram ao diabo. Porque Paulo diz em Romanos 6, versículo 16. Vejam Romanos 6, versículo 16. Diz assim: não sabeis daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. E obedeceram ao diabo e por isso tornaram-se servos do diabo e por isso servos de outro Deus. Eles desobedeceram a Deus. E, como Deus era o único pai deles, pois em Lucas 3, versículo 38, diz que Deus era o pai de Adão, eles desonraram o pai deles. E por isso pecaram. Eles pecaram porque foram contra as leis de Deus. Vejam em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E o Adão e a Eva quebraram a lei de Deus. Eles quebraram 4 dos 10 mandamentos. Eles deixaram a cobiça, a luxúria e a ganância entrar nos corações deles. Eles roubaram o fruto, desonraram o Pai e tiveram outro Deus à frente do verdadeiro Deus. Eles quebraram 4 dos 10 mandamentos. Isso foi pecado e lê-se em Gênesis, capítulo 3, versículo 23 a 24. Gênesis 3, versículo 23 a 24. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.
vemos aqui que o Senhor Deus os lançou para fora do jardim do Éden. Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden para os manter longe, como uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida eterna, para o Adão e a Eva não poderem tomar agora da árvore da vida eterna. Porquê? Como lemos no versículo 22, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus não permitiu que o Adão e a Eva comessem do fruto da árvore da vida para eles não poderem viver eternamente. A vida eterna tinha sido acessível, mas eles nunca tomaram desse fruto. Deus os expulsou do jardim do Éden. Por quê? Para não tomarem da árvore da vida. Porque se tomassem dessa árvore, então teriam a vida eterna. Deus os expulsou para não terem a vida eterna. Por quê? Porque eles decidiram viver contra as leis de Deus, desobedecendo a Deus. E, quando uma pessoa desobedece a Deus, isso faz uma pessoa miserável. E por isso Deus, em misericórdia, não lhes deu a vida eterna, para não viverem eternamente em miséria. Sim, como é que eles tinham resolvido viver? Decidiram viver em rebelião a Deus, contra as leis de Deus. E por que Deus pôs as suas leis em ação? Deus pôs as suas leis em ação, principalmente as leis morais, pôs para sermos felizes, para nos dar felicidade, para nos dar paz, para nos dar abundância e prosperidade, para fazer as nossas vidas cheias de alegria e felicidade, para fazer as nossas vidas interessantes, sem um momento triste, para vivermos abundantemente, felizes e alegres. Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso é que nos deu os 10 mandamentos. E temos este guia de estudo. Os 10 mandamentos que vocês podem pedir se forem ao nosso site, que está escrito aí no cimo do ecrã. Vão ao nosso site, revistabonova.org, e podem pedir este guia de estudo acerca dos 10 mandamentos para verem como eles são aplicáveis hoje e como eles têm a ver com o nosso relacionamento de uma pessoa com outra e com um bom relacionamento de nós com Deus. Queridos irmãos, porque eles desobedeceram a Deus, foram rebeldes contra as leis de Deus, Deus não lhes deu a vida eterna. Porquê? Para não viverem eternamente em miséria e tristeza. Deus não deseja que vocês se magoem. Deus está a dar a você uma oportunidade para seguir o caminho para você ser feliz. Mas você precisa de escolher esse caminho. E esse caminho requer que você viva de acordo com as leis morais de Deus. Isto é, que você não roube, que você não mate, que você não quebre estas leis de Deus, que são parte dos 10 mandamentos. Você quebra uma, é como se tivesse quebrado todas elas, porque estão ligadas umas às outras. Este é o caminho de Deus. É o caminho de amor, porque as leis de Deus são baseadas em amor. Amar contra o próximo e amar a Deus. São baseadas em amor. Deus não quer que você se magoe. Não há nada errado com as leis de Deus. São boas, são para o nosso bem, para nós estarmos felizes.
Mas você tem que fazer uma decisão. Você tem que fazer uma decisão. Vejam em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Deus nos dá a escolher a vida eterna ou a morte eterna. Morrer eternamente. A benção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Sim, Deus quer que nós escolhamos a vida e não a morte, para que possas viver tu e os teus descendentes, para que possamos viver alegres, em paz, em felicidade, sem misericórdia, sem descontentamento. Você tem que escolher e você tem que fazer a sua própria decisão para seguir o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus, o caminho de que foi falado no Novo Testamento como o caminho dos cristãos. Podem ler isso em Atos, por exemplo, Atos 19 e Atos 24, fala acerca do caminho. E essa foi a fé que foi entregue aos santos, originalmente, como se lê em Judas, capítulo 1, versículo 3. Seguir esse caminho. É o caminho da vida que traz felicidade e alegria sem sofrimento. Queridos irmãos, por que é que há sofrimento? Temos aqui um guia de estudo que vocês podem encomendar. Por que é que Deus permite o sofrimento? Para entenderem melhor porque é que Deus permite vocês fazerem uma escolha. É importante entenderem porque é que Deus permite você fazer a escolha. Assim, Deus não deu a Adão e a Eva a vida eterna. Porquê? Porque eles tinham começado a andar no caminho de desobediência às leis de amor de Deus. Às leis que Deus pôs em ação para fazer o homem feliz. E no momento que você começa a viver em conflito ou em rebelião às leis de Deus, você então terá sofrimento. Haverá sofrimento. E, queridos irmãos, esta é a maneira deste mundo. É a maneira do mundo inteiro. Por isso é que há tanto sofrimento no mundo à nossa volta. É o caminho que este mundo tem seguido. O caminho da desobediência às leis de Deus que são necessárias para haver uma completa felicidade. E, infelizmente, é a maneira que muitos de nós temos vivido. Muitos de nós temos vivido de acordo com os costumes e tradições dos homens, de acordo com o caminho desta civilização. E toda esta civilização, este mundo à nossa volta, esta sociedade, esteja você a viver no Brasil, esteja você a viver em Portugal, esteja você a viver em que país seja. Esta civilização foi estabelecida por mentes pagãs, isto é, contra Deus, em rebelião a Deus, incluindo tradições pagãs da nossa sociedade que vemos à nossa volta. Por exemplo, da adoração do Deus deste mundo, que é Satanás, disfarçado debaixo de como o Deus do Sol. E assim as pessoas adoram o dia do Sol, adoram e seguem um calendário baseado no sistema solar e não no sistema que Deus nos deu. E este sistema pagão do mundo é que a maioria das pessoas tem seguido no mundo. E vocês, basta olharem à vossa volta, está o mundo inteiro enganado, como diz no Apocalipse. Satanás enganou o mundo inteiro, Apocalipse 12, versículo 9. E os seres humanos estão cheios de desculpas. Oh, é tão bonito! Oh, que mal há em fazer isto! É tão bonzinho, é tão bondoso. Infelizmente, Satanás faz coisas parecerem bonitas, agradáveis,
Mas no processo de fazer isso, as pessoas estão a desobedecer a Deus. Como Satanás é esperto. Como Satanás é esperto. Porque as pessoas têm este raciocínio humano que diz, as coisas são lindas e agradáveis. Tal como o fruto da árvore da morte, que parecia agradável e lindo. Mas é o fruto que conduz ao sofrimento, a dores, a tristeza e, finalmente, à morte. Este sistema do mundo, em que você e eu estamos neste mundo, este sistema de Deus, do mundo desafia a lei de Deus. Tal como Adão e Eva desafiaram a lei de Deus e desobedeceram. Eles desafiaram as instruções de Deus. E por isso este mundo todo, esta sociedade toda está debaixo do Deus deste mundo, que é Satanás. Ora, ninguém vê Satanás. Ele é invisível. Mas este espírito de maldade, este espírito de ódio, é o espírito em que o mundo em geral está a seguir. E é esta influência e os seus demónios que existem neste mundo à nossa volta. Precisamos ter cuidado e vencer. E precisamos de evitar de seguir esta influência do diabo, que é maldosa e que só nos traz sofrimento, dores, tristeza, fracasso e desencorajamento. E, finalmente, a morte. Irmãos, isto é o que está errado com o mundo. Como eu desejo que vocês abrissem os vossos olhos para entenderem o que eu estou a dizer. Você sabe que o caminho do pecado fica cada vez pior. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos irmãos, quando as pessoas pecam, cada vez ficam piores, e piores, e piores, e piores. O pecado é o caminho que parece agradável, parece atraente, mas realmente é o caminho para o sofrimento. Deus, na sua misericórdia, não deu a Adão a vida eterna, pois este pecado de Adão se tornaria pior e pior e pior, eternamente, até chegar a um ponto que seria tão terrível, extremamente terrível, mas não podiam morrer. Seria terrível. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Sim, Deus tem a vida eterna. E nós não temos a vida eterna. Nós não temos uma alma imortal. Deus, sim, nos dará a vida eterna, mas isso é um dom de Deus, debaixo das suas condições, de quando nós vivermos de acordo com o caminho. Isto é, de acordo com as suas leis de amor, de felicidade, de paz e de alegria. Em Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom que Deus dará aos que não pecam, porque os que pecam vão ter a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não temos vida eterna. Ainda não recebemos esse dom. Está à espera de nós, na ressurreição da vida. Como lemos em João 5 e como vamos ler um pouco mais daqui a pouco. Mas nós não temos uma alma imortal. Por exemplo, se uma pessoa tem uma alma imortal e odeia o seu irmão, então essa pessoa tem a vida eterna? Por exemplo, se uma pessoa tem uma alma imortal, porque todos temos alma imortal, mas se odeia o irmão, tem a vida eterna? O que é que a Bíblia diz acerca disso? Vejam comigo 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo assassino não tem uma alma eterna permanente em si. Se você odeia o seu irmão, não tem uma alma eterna. Mas se uma pessoa tem uma alma eterna, e se essa pessoa odeia o irmão, como as pessoas pensam, quem é que está a dizer a verdade? Ora, João aqui, em 1 João 3,15, diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e o assassino não tem a vida eterna, não tem uma alma eterna. Qual é a mentira? O que você foi ensinado pelos homens, você foi ensinado que você tem uma alma eterna. Isso é verdade? Ou é verdade o que a Bíblia diz? Quem é que está a mentir? Aqueles homens que ensinaram a você? Ou Deus aqui na Bíblia? Quem é que está a mentir? Qual é a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é a Bíblia. Diz: todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Por isso, pessoas como homens que podem pecar e que pecam não têm a vida eterna. Queridos irmãos, uma vez mais, fomos ensinados que o primeiro Adão recebeu do diabo um ensino. E nós fomos ensinados esse mesmo ensino. Qual foi o ensino que o diabo deu a Adão? O ensino que o diabo deu a Adão foi: não morrerás. Isto é, tens uma alma eterna. E esse é o ensino que hoje continua na maioria das pessoas. Deus não ensina que temos uma alma eterna. Deus não ensina isso. Jesus Cristo demonstra que a vida vem do Pai. O Pai a deu ao Filho. O Filho que nasceu de um homem que foi ressuscitado imortal. Leiam comigo de novo João capítulo 5, onde começámos há pouco. João capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, vida inerente em Ele próprio, tem a vida eterna, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Logos, que viveu com o Pai, que era Deus, como lemos em João 1, tinha a vida imortal, como o original Logos, o Verbo.
antes de ter sido transformado num ser humano, para o propósito de morrer. Ele morreu para nós. Mas agora o Pai lhe deu a vida eterna. Agora o Filho do Homem, que ao mesmo tempo é Filho de Deus, tem a vida em si mesmo, porque o Pai lhe deu. É o que diz aqui. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Porquê é que concedeu isso ao Filho? Porque o Filho estava cheio do Espírito de Deus, que é a vida de Deus, que é a vida eterna, que é o Espírito de Deus inerente em ele. E o Pai, então, como lemos no versículo 27, João 5, o Pai deu ao Filho e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai deu a Jesus a autoridade de julgar, pois ele é o Filho do homem. Sim, o Logos, o Verbo, se esvaziou da vida eterna que tinha na forma de Deus e se fez um ser humano para morrer por nós, pelo amor que ele tem para conosco. Leiam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: Pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele era o Logos, subsistia em forma de Deus, estava com o Pai, como lemos em João 1:1. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não era nenhum roubo de identificação ou de identidade dizer que ele era igual a Deus. Ele era igual a Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou de ser Deus. A si mesmo. Assumindo a forma de homem, de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Por que o Logos fez isto? O Logos se esvaziou da sua vida eterna, de ser igual a Deus, como lemos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Assumiu depois a forma humana. Morreu para nos abrir o caminho de salvação. Para pagar o preço dos nossos pecados. De graça. De graça. Não é nada que possamos fazer para isso. Ele fez isso de graça. Para podermos ser reconciliados com o Pai. Com Deus. O Pai, então, ressuscitou o Filho que tinha morrido por 3 dias e 3 noites. E depois do 3º dia, lhe deu a vida eterna. Lhe concedeu a vida eterna. E lhe deu a autoridade de julgar, pois é o Filho do homem. Por isso é que diz, no João capítulo 5, de volta a João capítulo 5, versículo 28. Começando em 27, lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ainda não veio, em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Isto é o tempo da ressurreição, a segunda vinda de Jesus Cristo. E sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, como leem no Apocalipse, é a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é, como leem no Apocalipse, que é 1000 anos depois. A ressurreição do juízo. Queridos irmãos, isto é um julgamento, é uma separação. Uns para a ressurreição, para a vida eterna, para receberem a vida eterna nesse momento da ressurreição. Agora estão mortos. Ou para a ressurreição do juízo. Queridos irmãos, é importante poderem entender o que acontece depois da morte. Temos um guia de estudo, o que acontece depois da morte, a descrever isto em grande detalhe, e outro guia de estudo acerca de
o céu e o inferno, estudando a Bíblia acerca destes pontos em grande detalhe. Queridos irmãos, leiam comigo em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 12. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 12. Diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, mas vemos que nos dará esta vida eterna à ressurreição da vida. Ele nos deu, mas está no seu Filho, à espera da vinda dele. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Receberemos esta vida eterna, este dom de Deus, baseado no julgamento de Jesus Cristo. Como lemos, o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23, lemos isso há pouco, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para que Jesus Cristo seja o primeiro de muitos filhos e filhas de Deus, para que possamos vir a nascer de novo como filhos de Deus, na família de Deus, exatamente como Jesus Cristo veio a ser através da ressurreição dos mortos. Por isso é que o Logos se esvaziou, transformou em ser humano, foi gerado pelo Pai como um ser humano. Morreu para nós. Foi para isso. Porque depois ele ressuscitou, Deus, o Pai, lhe deu a vida eterna e lhe deu o julgamento, o poder de nos julgar e de fazer a decisão de ressurreição da vida e da morte para nos dar a vida eterna. E essa vida eterna, que é seguindo a ressurreição de Jesus Cristo, como a de Jesus Cristo, tal como ele foi glorificado e tal como ele se tornou Deus com direito a ser adorado pelos anjos e pelos homens, nós também seremos glorificados em conjunto com ele, como lê em Romanos 8, 17, e seremos como ele é, pois o veremos como ele é, como leem em 1 João 3, versículo 2. Queridos irmãos, esse é o nosso destino, de virmos a ser filhos e filhas de Deus. E temos aqui um estudo bíblico, um guia de estudo bíblico acerca deste tema, que é muito importante, que vocês também podem pedir do nosso site e pedir a encomendar. E por isso, queridos irmãos, quero perguntar a vocês uma coisa. Vocês entendem esta boa nova do reino de Deus? Vocês entendem o significado destas boas notícias do reino de Deus? Nós temos uma publicação, a Boa Nova, uma revista para você ler, com vários artigos de 2 em 2 meses acerca de vários assuntos cristãos. Você pode encomendar a Boa Nova pedindo-a ou baixando-a da nossa site. Queridos irmãos, esta é a Boa Nova do reino de Deus. Deus é o rei desse reino. Jesus Cristo é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus, esse reino, é parte da promessa que nós vamos receber para virmos a ser filhos e filhas de Deus e para reinar com Ele nesse governo, nesse reino, para haver felicidade e então à segunda vinda de Cristo nós ressuscitaremos, tal como David, que ainda está na sepultura, vai ter que ser ressuscitado, como lê em Atos 2, 29, diz que
David está morto e foi sepultado, e o seu túmulo permanece ainda entre nós. David não está no céu, está no túmulo. E como lemos em João 5, quando Jesus Cristo vier, ele falará e os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e se levantarão. Isto é, a segunda vinda de Cristo para a ressurreição da vida. Queridos irmãos, se nós estamos em Cristo, se vivemos de acordo com este caminho de alegria e paz, reinaremos na terra com Jesus Cristo durante esses 1000 anos para salvar a terra. E depois dos 1000 anos, o juízo acontecerá, que os outros ressuscitarão, e então haverá um período de juízo em que eles vão aprender a verdade, vão aprender o que nunca tinham aprendido e vão ter uma oportunidade de se arrepender e uma oportunidade de se batizarem e de receberem o Espírito Santo e de vencerem a fraqueza da carne, para poderem também, depois disso, ter a vida eterna. Irmãos, se estamos em Cristo, reinaremos na terra para salvar a terra com Jesus Cristo. Teremos a grandiosa responsabilidade de salvar esta terra desta terrível miséria em que o mundo se encontra hoje. Queridos irmãos, basta olhar à volta. Em que país você esteja. Coisas terríveis estão a acontecer e vão acontecer ainda pior brevemente, queridos irmãos, até um ponto que pessoas vão pensar, é o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. Porque Jesus Cristo vai voltar para salvar a terra. Essa é a boa nova. Os mortos que estão à espera estão a dormir. Não estão no céu, estão a dormir. Não têm a alma eterna. Estão a dormir, à espera da ressurreição. À espera da segunda vinda de Cristo, o Messias. Da ressurreição da vida eterna, para depois receberem a vida eterna. Para reinarem com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para salvar o mundo.